E aí galera, aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer um vídeo sobre os apóstolos, as criaturas mais fortes de Berserk com uma grande quantidade. Na moral, os apóstolos são tipo uns soldados aí do Maldito Berserk que são dúvidas absurdas. E hoje a gente vai fazer os 10 apóstolos mais fortes de Berserk. E sem dúvida a lista tá cheia de criaturas bizarras e absurdas, na moral, isso é muito doido esses bichos. Abrindo como último lugar o apóstolo mais fraco da nossa lista, nós temos o Conde. O Conde é um apóstolo bem interessante, ele é meio que uma lesma gigante em sua forma, mas ele não é um apóstolo completo, ele tem umas habilidades bem interessantes, ele meio que consegue se regenerar, porque ele é a parte caracol, né, bizarro isso. Ele é até bastante forte, ele também consegue infectar outras pessoas, usando meio que uma parte, então ele pode meio que transferir parte de seu negócio, criando meio que pseudos apóstolos, o que é bem raro para alguns apóstolos, na moral. E sem dúvida ele é bem forte, mas sem dúvida ele é um dos apóstolos mais fracos, porque o Guts, na época que o Guts estava meio fraco, o Guts derrotou ele. E nesse negócio tem uma fase muito bizarra, o Guts conseguiu segurar a espada na boca, na moral. Esses capítulos de Berserk foi muito louco. Abrindo em nono lugar como um dos apóstolos mais fortes, nós temos o Ovo do Mundo Perfeito, mais ou menos o Ovo do Mundo... eu não consigo explicar o nome desse apóstolo direito, na moral. Ele é meio que um Berrevite, mais ou menos o apóstolo que tem um formato de Berrevite. E aí tá entre os apóstolos mais absurdos, ele não tinha nada pra sacrificar, então ele sacrificou meio que a visão de mundo dele, é bizarro. E ele pode criar pseudos apóstolos, mas esses apóstolos são bem fortes. E ele quase parece ter uma habilidade de realizar desejos e é um apóstolo bem bizarro, na moral, foi um dos mais esquisitos. E sem dúvida deve ser um dos apóstolos mais fortes da lista, mas ele não mostrou grandes feitos. Mas o que ele cria de apóstolos, mano, são os apóstolos muito fortes. Em oitavo lugar, ele que é o apóstolo mais descontrolado da obra, Willwood. Willwood é um apóstolo que remete meio que a um macaco, mas em resumo é só isso. E ele sem dúvida é um dos apóstolos mais descontrolados da obra, mais ou menos. Da sua forma, ele ataca, ele é meio selvagem, ele adora batalhas. Ele vive pela emoção, segundo o próprio Willwood menciona. Em sua forma de apóstolo, ele se resume a um macaco gigante, absurdo, com 2 ou 3 olhos meio que em cima da cabeça, e a forma de um gorila, muito doido, só que gordo. É muito bizarro, mas o Willwood apresenta ser um dos apóstolos mais fortes. E foi necessário um Zod para derrotar essa criatura. Na moral, o Willwood é muito fora do controle. Em sétimo lugar, Rosine, uma das apóstolas mais poderosas da obra, mais ou menos, e ela não é muito forte fisicamente. O problema é que ela consegue criar pseudos dos apóstolos, isso é absurdo. E ela meio que tem um exército de apóstolos, então ela é bastante forte. O Guts precisou muito trabalho contra ela. E sem dúvida tem os arcos mais polêmicos de Berserk, porque nunca vai ser adaptado, na moral, o arco das crianças perdidas. E sem dúvida ela apresenta ser uma das apóstolas mais poderosas da obra. E ela em si não é tão forte, mas unido ao grupo de apóstolos e coisa que ela consegue fazer, é absurdo. Em sexto lugar, Hakusan. Ele é meio que um Kushan, mais ou menos, e não tem uma forma exata assim. Ele só tem sua forma de apóstolo e uma forma de pseudo-apóstolo que é muito louca. Ele meio que consegue controlar as sombras, ele tem umas facas meio que na sua capa, é muito louco isso. Ele consegue se auto-esconder nas sombras, parece um poder bem absurdo. Ele tem outras habilidades que uns apóstolos comuns que eu nunca vi na minha vida. E tem sua forma de apóstolo ainda que torna ele mais bizarro de todos. E ele tem uma fraqueza muito chata e muito certa assim. Ele seria meio que o assassino do bando Falcão e ele foi expulso dos Kushan porque ele é violento demais, isso é bizarro. Sua fraqueza principal é a luz, ele não consegue resistir à luz, então em outras palavras ele é muito fraco, então ele só atua na escuridão. Isso é um problema e uma grande fraqueza pra ele, por isso que ele tá muito abaixo aqui. As habilidades dele são absurdas, mas eles são só no escuro, quando ele tá de dia ele é fraco demais, na moral. Em quinto lugar, ele que é o apóstolo mais diferente da obra, o Oculus. O Oculus é um dos apóstolos mais interessantes que eu já vi em Berserk, mais ou menos ele é um dos mais diferentes da série, mais ou menos. Esses apóstolos do Griffith são os mais bizarros e os mais interessantes, mais ou menos assim. A primeira vez que nós vemos o Oculus é tipo um cavaleiro com uma armadura mó da hora, a armadura dele é muito bonita, na moral. Aí depois nós vemos ele em sua forma apóstolo, e sua forma apóstolo é incrível, ele aparenta ser um centauro
mas com uma lança enorme, incrivelmente forte e apresenta ser muito rápido, na moral. E ainda parece ser revestido com ferro, então ele parece ser muito forte, na moral. Esse cara é muito poderoso. E parece que ele combina com o cavalo dele, a forma centauro dele é bizarro. E ele meio que comanda uma horda de apóstolos, que são os apóstolos de Vansa, são um bocado de criaturas bizarras, só pra ter uma ideia. O Orcus é dito como forte e resistente, e apresenta ter uma resistência bem absurda. Nós não sabemos o total porque ainda não recebeu nenhum golpe do Guts pra saber mais ou menos. Mas seria da hora ver uma luta entre ele e o Guts. Ele apresenta ser rápido e bastante ágil ao mesmo tempo, e tem uma muito boa na lança também. Mas a grande parte quando ele se torna apóstolo é que meio que ele aumenta todas as habilidades dele, então ele é muito forte, na moral. E merece estar nessa lista, mesmo não ter mostrado muita coisa, esse apóstolo é muito forte. Em quarto lugar ele, o Yvain, ou Yvain, não consigo dizer o nome direito. O Yvain apresenta ser um dos apóstolos mais interessantes pra mim. Ele é meio que um apóstolo arqueiro e parece que ele sabe tocar meio que instrumentos, isso é bem interessante. Ele é o único apóstolo visto até agora na série que não errou nenhum alvo. Sim, ele tem um arco que é meio que um olho, mais ou menos, e quanto mais esse olho estiver pressionado, mais ele vai acertar o alvo, e isso é bizarro. E durante a série ele não errou nenhum inimigo e ele apresenta ser um dos melhores. Em sua forma apóstolo, mais ou menos, ele vira meio que uma versão de lobo, com um arqueiro muito doido, e fica numa forma muito bestial, bizarra, e ele consegue transformar o peu em meio que um flash, isso é bizarro dele. E consegue lançar essas flechas numa distância absurda, e são flechas que perfuram uma velocidade absurda também. O Yvain é um monstro, na moral, e ele merece aqui. O que me coloca ele bastante aqui, porque ele não recebeu nenhum dano, não apresentou nunca errou nenhum inimigo também, isso é bizarro. Em terceiro lugar, como o apóstolo mais forte de todos, nós temos o Grunbeld. Sim, ele tá aqui na lista, né, mano? Ele tinha que estar. Nascido como o apóstolo mais forte da Griffith até agora visto, o Grunbeld apresenta ser um dos apóstolos mais fortes, na moral. Ele é tipo a força bruta do grupo do Griffith, mais ou menos. É um dragão bizarro, absurdo. Ele é forte pra caramba. Antes de ser um monstro, ele já era um monstro sendo um ser humano. Tem força, velocidade, tudo acima da média, na forma humana mais ou menos. E quando ele vira meio que um apóstolo total, a força dele vai além do normal. Bizarro também. Outra coisa, ele apresenta ser bem forte, na moral. Ele deu bastante trabalho pro Guts na forma Berserk, e naquela época o Guts não tava tão ferido por causa da Berserker arma. E desceu um pau no Guts, sendo que o Guts tava no céu ágil com a Berserker arma, isso é bizarro. Eu acho que ele não foi tão bem aproveitado pela obra, mas ele é muito forte, na moral. Pela história de vida desse maluco, ele deveria ser um dos apóstolos mais fortes do Guts através do Zod, na moral. Em segundo lugar, ele, como apóstolo mais forte no Nosferatu Zod. Você não esperava por essa, né? O Zod vai ficar nessa posição porque nós temos apóstolos muito mais poderosos na frente, e ele não é tão forte, mas ele deveria. O Zod apresenta ser um dos apóstolos mais poderosos da obra. Ele pode ser considerado o apóstolo mais forte também, força física, velocidade, tudo ele é acima da média, na moral. O próprio Zod afirma que nem entre os apóstolos ele conseguia batalhas boas entre eles, então o Zod era realmente um monstro entre os monstros. Em outras palavras, o próprio Zod é o mais forte. A única pessoa que batia com ele, com o Zod, foi o Skull Knight e o próprio Guts, velho. O Zod é muito acima da média, na moral, e é um monstro bem absurdo. E só sai de batalha nunca está saciável, então eu coloco ele aqui, é muito forte. Em primeiro lugar, Ganisha, ou Gunisha, eu não consigo dizer o nome direito. O Ganisha é a apresentação dos imperadores mais loucos de Berserk. Ele nem na forma humana ele parece humano, na moral, esse bicho é muito bizarro. E como na sua forma de apóstolo, ele tem duas formas. Ele é meio que um apóstolo, ele consegue virar gás, ele tem um poder bem absurdo, ele consegue criar raios e vários poderes. Isso já tornava ele absurdo na sua forma apóstolo, geralmente. Mas o que torna ele mais absurdo é sua segunda forma, que seria a forma Shiva, mais ou menos. O Guanista faz um segundo ritual e faz uma segunda transformação, se tornando assim um apóstolo que reencarna toda a destruição. E sim, ele é o apóstolo mais poderoso da nossa lista, mais ou menos por causa disso. Porque em sua forma Shiva ele literalmente se torna um apóstolo do apóstolo, e em outras palavras ele se torna a própria destruição do universo. Ele literalmente estava alcançando a God Hand, velho, isso é absurdo. E ele merece estar nessa lista. Tchau galera, esse aqui é o fim do vídeo, por favor aí, nos vemos no próximo vídeo.